Bom pessoal, bom dia. Em primeiro lugar eu peço desculpas, por estar fazendo essa apresentação através de um clipe. Quer dizer, espero que possa ser chamado como um clipe, porque eu estou aqui, digamos, um pouco nervoso, ansioso, apesar de começar agora eu já quero terminar logo, porque não está acostumado assim, fazer esse tipo de apresentação. Bom, o nosso trabalho, ele é relativo ao mapa mental de exploração e produção de petróleo. O mapa foi elaborado conjuntamente com as colegas Lafayette Araújo, Poliana Valadares, Sama Joyce e eu, Sidney Cavassani. Bom, o mapa mental nada mais é do que uma sequência lógica de algumas atividades de algo que você vai fazer. No nosso caso, como é a exploração de petróleo, a tentativa de localizar poços no mar, então nós fizemos assim, de uma forma resumida um estudo básico, porque logicamente um trabalho desse efetuado por profissionais de empresas nacionais e multinacionais que trabalham todas elas voltadas para a exploração dessa matéria-prima tão importante para o mundo, que são os hidrocarbonetos. Cada dia que passa, essa matéria está mais escassa, porque é uma energia finita, não é como outras energias que podem ser consideradas como infinitas. Mas enfim, como nós estamos falando sobre uma energia que um dia vai acabar, então cada dia que passa é mais difícil você encontrar essa preciosa matéria-prima. Então, gradativamente elas vão sendo localizadas em águas cada vez mais profundas, como é o caso da recente descoberta aqui nos mares brasileiros, aqui no nosso oceano, que são poços localizados no pré-sal, onde existem profundidades de 6.000 metros, 7.000, até 12.000 metros. E, quem sabe, talvez até mais do que isso. A Petrobras vem desenvolvendo tecnologias para conseguir materiais que suportam a grandes pressões, nessas grandes profundidades, materiais para suportar cada vez mais o problema da corrosão e do desgaste. Então, voltando ao assunto, exploração, tudo começa com a localização dos poços de petróleo. Agora, como é que a gente faz para localizar um poço de petróleo? Não é chegar lá naquele oceano e falar, ali deve ter um poço de petróleo. Não, tudo requer pesquisa. Aí é que vão entrar a pesquisa sísmica. Para a pesquisa sísmica, existem equipamentos modernos, como por exemplo, esse navio. Esse navio aqui é um exemplo de um equipamento todo equipado com softwares, com instrumentos, onde ele sai navegando por uma certa latitude e longitude no mar, onde está sendo devidamente mapeado, e através de canhões de ar comprimido, ele emite uma fonte de ondas sonoras que, em choque com o fundo do mar, esse retorno de som vai ser avaliado por softwares modernos, tudo por computadores ultra rápidos e bem desenvolvidos, onde vai avaliar se naquele local onde o som bateu e retornou, se há possibilidade de você ter algum local onde haja possibilidade de existir esse precioso produto. Bom,
Logo em seguida que é feita essa pesquisa sísmica, vai ser feita um planejamento pela Petrobras ou por empresas internacionais, quais os poços têm mais possibilidade de você fazer a sua perfuração e encontrar óleo e gás, que é o que normalmente está sendo procurado. Bom, para a perfuração de poços, existe uma logística de exploração. Então, é como eu acabei de falar, essa logística ela vai englobar o quê? Quais aqueles poços que, pelos resultados da pesquisa sísmica, existe assim mais probabilidades de se encontrar esse precioso hidrocarboneto. Bom, aí qual vai ser o próximo passo? É a mobilização de plataformas de extração. Por exemplo, aqui nós apresentamos aqui vários tipos de plataformas. Então, dentre essas plataformas existem as flutuantes, onde elas podem ser semi-submersas, quer dizer, parte está no fundo do mar, outra parte pode estar acima do nível do mar. Existem aquelas que são apoiadas por boias e aquelas que são apoiadas nos próprios navios. São todas elas equipamentos construídos e projetados de forma a atender cada tipo de oceano, cada tipo de mar. Tem mares que as ondas são muito violentas, tem outras que os mares são mais suaves, onde não há grandes ondas e sim marolas. Enfim, tudo requer estudo, tudo requer assim uma definição correta do equipamento que vai ser utilizado. Caso contrário, tudo pode ser perdido e investimentos enormes jogados fora, jogados no mar. Bom, além das boias e dos navios e das plataformas semi-submersas, existem também aquelas que podem ser consideradas como flutuantes. Ah, meu Deus, deu um branco aqui, que vocês me desculpem. As flutuantes são essas que eu acabei de falar, as semi-submersas, as apoiadas em boias e aí navios. As outras são apoiadas diretamente no fundo. Então essas que são apoiadas diretamente no fundo, como por exemplo esse modelo, ela tem aqui uma estrutura metálica onde ela é apoiada no fundo do mar, só que são plataformas que só podem ser instaladas em profundidades não do tipo pré-sal. Do tipo de pré-sal são quilômetros de profundidade, então não haveria condições de se utilizar esse tipo de plataforma. É por isso que eu falei no início que a definição do tipo de plataforma vai depender de profundidade, do tipo de mar, tipo de ondas, tipo de correntezas que você tem ali naquele local. Bom, dentre as plataformas que são apoiadas no fundo, nós temos as fixas, que é o caso desse exemplo que eu já citei, e temos aquelas que são consideradas autoelevatórias. No caso de autoelevatórias, elas são tipo como se fosse um navio, elas flutuam, e a estrutura metálica dela, que são chamadas de pernas, elas ficam sobre o casco do navio. Aí essa estrutura toda ela navega até o ponto onde vai ser feito aí a extração, e quando chegar no local onde já foi mapeado anteriormente, essa estrutura ela desce através de um sistema hidráulico e vai se iniciar, no caso, as atividades de extração do petróleo. Aí nós vamos passar para a parte de produção. Até agora eu estava falando exploração. Vamos passar agora para a produção. Na parte de produção, o que vai ocorrer? Quando você lá atrás perfurou um poço, localizou o poço de petróleo,
Você não pode deixar o poço lá aberto, caso contrário você vai contaminar aquela região do oceano todinha. Então são instalados ali conjunto de válvulas que na área técnica nós chamamos de árvore de Natal. Por que árvore de Natal? Porque realmente parece uma árvore de Natal, são tantas válvulas, são conjuntos de válvulas onde vai ter que suportar a pressão que está querendo sair lá de dentro do poço, que são pressões altíssimas. Então essas válvulas ela tem que ter o poder e a estanqueidade para não deixar ocorrer vazamentos. Como ocorreu recentemente lá no Golfo do México, numa situação dessa onde, por questões de economia, é o que eu li alguns artigos a respeito, que por questões de economia eles não tiveram o cuidado suficiente para se evitar um desastre ambiental como esse, que foram milhões de barris de petróleo simplesmente jogados ali no Golfo do México. É muito triste você ver animais marinhos, você vê aves sendo mortas ali por um desastre provocado pelo ser humano. Bem, nós estamos aqui na produção, instalou a árvore de Natal, aí vamos dar início à produção e transferência de petróleo. Como é que é feito isso aí? Com a interligação de sistemas de sucção vindos lá da plataforma, esse sistema de sucção ele é conectado à árvore de Natal, que por sua vez terão as suas válvulas abertas para dar o fluxo para o petróleo e o gás existente ali dentro, e água também, porque vem tudo misturado, sair até chegar na plataforma. E da plataforma, esse produto ele vai ser desviado através de tubulações até o continente, ou então, se estiver uma plataforma muito distante do continente, são navios cargueiros, com tanques de grande volume que vão pegar todo esse produto e gradativamente vão levando até uma refinaria. Ou melhor, eles levam até um porto e normalmente naquele porto você tem um sistema de bombeamento, de válvulas, onde vai fazer a transferência através de oleodutos, que são tubulações de grandes diâmetros e acoplados em conjuntos motor-bomba para efetuar a sucção até chegar no seu ponto de destino, que normalmente são as refinarias. A refinaria vai tratar esse óleo recebido, vai fazer a separação de contaminantes, tipo enxofre, vai separar a água, e aí vai, de acordo com o tipo do petróleo, se ele é um petróleo leve, se ele é um petróleo pesado, ele vai fazer a separação dos componentes existentes ali nesse hidrocarboneto. Bom, a minha parte, eu acho que graças a Deus eu concluí. Eu gostaria agora de passar para minhas amigas, eu não sei quem é que vai agora falar sobre esse link que trata sobre identificação automática de lithofaces em poços de petróleo, onde vai falar sobre processo de mineração de dados e identificação automática de lithoface. Depois, logo em seguida, uma outra colega nossa vai falar sobre a bacia de Campos e sobre a empresa Petronas, que é uma empresa que fez aquisição de blocos para exploração de petróleo, inclusive tendo comprado ações, um grande percentual de ações de um milionário brasileiro que investe muito nessa área, que é o Eike Batista. E posteriormente, para finalizar esta nossa atividade, uma outra amiga vai falar sobre o plano de negócios da Petrobras para o período de 2011 até 2015, onde ela vai falar algo sobre concentração dos investimentos em exploração em petróleo, vai falar sobre investimento em novos projetos e também sobre a preservação das condições de investimento. Bom, todas essas atividades, agora para eu, logicamente, concluir a minha parte, nada é feito se você não tiver
o item que pode-se dizer que é o mais importante de todos. Por isso que eu pulei aqui essa sequência. Esse pulo aí, no caso, foi de propósito, para falar sobre SMS, ou melhor, S de segurança, M de meio ambiente e S de saúde, que é saúde ocupacional. Na questão de segurança, o que esses profissionais dessa área fazem? Eles aplicam treinamentos gerais, tudo que você imaginar que for para preservar sua segurança, existem profissionais habilitados para fazerem treinamentos específicos. Eles vão ensinar o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como vão ensinar também o uso de equipamentos de proteção coletiva. Eles vão fazer diariamente o que nós chamamos de DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Esses diálogos normalmente são coisas assim de conversas de 10, 15, 20 minutos, às vezes assuntos mais polêmicos demoram um pouquinho mais. Eles também sempre fazem constantemente, coisas a cada 3 meses, ou às vezes, dependendo da rigorosidade ou da periculosidade ou da insalubridade do local onde está sendo feito o trabalho, fazem simulados para, por exemplo, evacuação. Se você está lá no meio do mar, a 500 quilômetros de distância do continente, como é que eu vou fazer se um equipamento daquele ali explodir? Então, simulados são efetuados, porque lá nas plataformas, primeiro, o número de pessoas trabalhando ali são devidamente planejados. Para quê? Para você ter os locais para seu repouso, para você dormir, tem que ter coletes salva-vidas, sobrando inclusive, tem que ter os botes salva-vidas, todos eles motorizados, todos eles com alimentos para vários dias, se for necessário, ficar no mar. E nós temos também elaboração e implantação de procedimentos. Tudo dentro de uma plataforma, como dentro de uma refinaria, como dentro de uma petroquímica, enfim, toda empresa que tem um sistema de gestão integrada, existem os seus procedimentos específicos. Então, no caso de segurança, também. O que você imaginar, o assunto que você imaginar, você tem ali escrito. Então, aquela pessoa que não conhece sobre um assunto específico, basta pegar aquele procedimento, perder ali algumas horas, ou talvez nem isso, e fazer uma leitura com atenção. Se tiver dúvidas, perguntar a um engenheiro de segurança ou então a um técnico de segurança. E para finalizar, todas as atividades desenvolvidas numa plataforma, que são muitas, principalmente se for uma plataforma de não só de extração, mas de produção de petróleo, como essa plataforma aqui, que tem aqui uma foto. É uma tremenda de uma plataforma, ela é enorme, e as atividades existentes aqui numa pequena área dessa são inúmeras. Então você tem que ter uns documentos que se chama-se APR, ou Análise Preliminar de Risco. Tudo é estudado, tudo, se acontecer de uma forma, você sabe como é que você vai ter que agir. Basta no momento você ter sangue frio, ter autocontrole e saber que você está ali devidamente protegido. Bom, passando da segurança, nós vamos para a parte de meio ambiente. A parte de meio ambiente é tão importante, ou talvez até mais importante, do que qualquer outra atividade. Por que eu falo isso? O meio ambiente está a cada dia que passa mais degradado pelo homem, por nós mesmos. Seres inteligentes, mas nós estamos aí cuspindo no prato onde nós comemos. Mas o momento não é para se falar sobre isso, né? Bom, o que o pessoal de meio ambiente, que normalmente tem lá o engenheiro ambiental, tem lá os técnicos de meio ambiente, os tecnólogos, o que eles fazem? Eles fazem estudos sobre desenvolvimento sustentável.
para você não ter desperdícios com água, para você não ter desperdícios com alimento. Isso é desenvolvimento sustentável, é tudo muito bem calculado e tudo é usar aquilo que você realmente precisa, nada mais do que aquilo. Por que eu vou ficar num banho durante meia hora se 5 minutos, 10 minutos é suficiente para mim fazer minha higiene pessoal? É só um exemplo. Bom, nós temos também controle sobre os aspectos legais de licenciamento ambiental. Isso é muito importante, porque você vai com uma plataforma num local onde você tem vida ali. Você tem a vida marinha, você tem a fauna. Então, as aves que vivem num ambiente, aí você chega lá com uma plataforma dessa, você vai jogar certos poluentes no ar, é inevitável, você tem o perigo de repente ter um vazamento de um óleo hidráulico de uma plataforma dessa, ter um óleo de lubrificação de um equipamento, então tudo isso tem que ser muito bem controlado. Sem contar os resíduos líquidos e os resíduos sólidos que são gerados, eles são inevitáveis. O ser humano tem que gerar seus resíduos diariamente, senão a saúde dele não vai para frente. Da mesma forma, resíduos líquidos. E as sobras com alimentos, o que fazer? Então tudo isso é muito bem controlado pela equipe de profissionais de meio ambiente. Bom, depois de meio ambiente, vamos para a saúde, que normalmente é chamado de saúde ocupacional. Bom, em primeiro lugar, o que o pessoal de saúde vai fazer? Eles vão emitir programas para controle da saúde dos trabalhadores. Se uma pessoa é uma pessoa hipertensa, tem um problema mais sério de saúde, onde de repente ele pode estar correndo risco de morte se estiver numa plataforma muito distante, os exames que ele preliminarmente vai fazer antes do embarque vão apontar, porque são exames rigorosos. Você tem exames de coração, exame de eletroencefalograma, exame de sangue completo, enfim, eles realmente fazem uma avaliação numa pessoa como se estivesse fazendo num astronauta. E sem contar também problemas voltados para fobias. De repente você vai mandar uma pessoa para uma plataforma que tem medo de trabalhar em altura. De repente você vai colocar uma pessoa dessa num ambiente confinado para fazer algum trabalho lá de manutenção, por exemplo, dentro de um tanque, dentro de um equipamento, mas o cara tem fobia a espaço confinado. E aí, como é que você faz? Então tudo isso tem que ser muito bem estudado antes de mandar o profissional para a plataforma. Não é qualquer um que vai para uma plataforma. Tem embarques que são feitos em barcos que às vezes demora horas para chegar até uma plataforma. Como também muitos vão de helicóptero, mas tem plataforma que fica 1 hora e meia de helicóptero. Então vocês imaginam a distância percorrida até chegar nesse ponto. Então, conclusão, as pessoas que trabalham numa plataforma têm que estar realmente com a saúde perfeita, porque senão corre o risco de vida. Se Deus o livre acontece um problema de uma emergência numa plataforma, tudo bem, tem equipe médica e tal, mas também lá não é um hospital para ter uma UTI, por exemplo, e de repente a pessoa vir a morrer porque não foi socorrida a tempo. O setor de saúde, além desses atendimentos, dessas práticas de exames e tal, fazem também aqueles atendimentos diários de rotina. Dentro de uma plataforma, a pessoa está lá, quando completa lá 1 semana de embarque, isso já aconteceu comigo em particular, os primeiros dias é uma maravilha, você vê aquele mar, de vez em quando você vê lá aqueles peixes maravilhosos nadando por perto da plataforma, você vai lá, tira foto, fica maravilhado, né? Por que os peixes ficam lá próximo? Porque tem os resíduos de alimentos que são deteriorados, passam por uma máquina onde ele se transforma como se fosse um farelo. Aí eles despejam no mar e é um alimento. Aí você tem peixe para todo lado ali.
Então é uma maravilha, mas quando você chega lá para o seu 5º dia, 7º dia de embarque, já começa a vir aquele desespero, porque você não está vendo terra. É aí que cada pessoa vai agir de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, no meu primeiro embarque profissional, que eu fiquei, no caso, 15 dias. Em 15 dias eu ganhei simplesmente 4 quilos. Porque quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, querendo fazer alguma coisa, no caso lá estava doido para desembarcar, me dá fome. E dentro de uma plataforma, a cada 3 horas eles abrem lá o restaurante, porque a plataforma não para. O horário são 24 horas de trabalho, é direto. Cada profissional lá trabalha 12 horas e folga 12. Então, mesmo naquelas horas onde eu deveria estar repousando, dormindo, parecia um reloginho. Eu acordava e tinha que ir lá no refeitório para comer alguma coisa. E os refeitórios dessas plataformas, eu diria que eu não conheço muitos hotéis de 5 estrelas, conheci poucos na minha vida, mas eu posso garantir que essas plataformas, o que eles fornecem de sobremesas, de comidas doces, comidas salgadas, é coisa assim realmente muito, muito sofisticada. E eu simplesmente no meu primeiro embarque eu ganhei só esse peso aí, 4 ou 5 quilos. Os seguintes eu já fui tendo um autocontrole melhor e tal, até que eu passei a ter assim consciência de que eu estava me prejudicando. Então eu tinha que me conscientizar que aqueles 15 dias de embarque iam passar rapidinho e que depois eu ia ter 15 dias de folga. Então é uma coisa compensando a outra. Bom, se derem espaço, agora que eu peguei o ritmo, eu não paro mais de falar. Eu sei que você já deve estar cheio da minha cara e dessa minha conversa aqui. Mas em outra ocasião, se for interesse de alguém, bater um papo, trocar ideias, experiências e tal, estou sempre às ordens. Minhas amigas, agora é hora de vocês, jogam duro porque, pô, eu preciso tirar 8 nesse trabalho. Professora, não esquece de nós, hein? Tchau e até a próxima aula.